Aqui nesse local, o animalzinho típico daqui, eu já vi ele ali na frente, é o Sfaneicella, tá certo? O Sfaneicella, ele parece uma capivarinha pequena, ok? Na Bíblia de vocês, ele está no Salmo 104 e a tradução está muito mal traduzida, que traduz ele para coelho, que de coelho ele não tem nem o branco do olho. Nem rabo, não tem. Tá certo? Na realidade, o Sfaneicella, ele é... Olha lá ele lá na pedra, olha lá ele na pedra. Tá vendo ela se mexendo, o bichinho pequenininho? Ah, é, olha lá. Tá vendo? Olha lá, nem rabo. Vira o Brasil! Olha lá atrás, lá. Ah, é o que viu lá em Eguede. É aquele mesmo. Leva ela pra você. É o que viu lá em Eguede. Brasil, olha só. O Sfaneicella, na realidade, ele é da família do elefante. Que isso? Nada a ver, velho. Nada a ver com o coelho, tá certo, Brasil? E nem com o passarinho, Berta, viu? Passarinho não tem nada. Então, olha só. Ele tá na Bíblia como lebre. Por quê, gente? Porque, como eu falei pra vocês, as traduções, não é? As pessoas adaptavam o negócio. E aí você fala, da onde que o autor tirou essa inspiração? Ué, os coelhos e as lebres moram aonde? Nas tocas. Pronto. Não posso te explicar? É porque no Brasil passa coelho por lebre e aqui também passa elefante por coelho. Gostei dessa explicação. Mas aí já, colega, você gosta de concordar comigo que o tamanho do elefante pro coelho, mas tudo bem, gente. E Tá pra certo. aquele também. Aí cada um crendo o que quer, né? Mas vamos lá. Então esse é o bichinho típico daqui, vocês vão ver muito ele aqui, Como é que é o muito nome mesmo? Sfaneicella, em Sfaneicella. hebraico. Por quê? O que significa? É os que moram na rocha. Sela em hebraico é rocha, tá certo? Então ele mora nas rochas. Então essa época aqui é típica, eles ficam passando o tempo todo por aí. Agora, a gente tá aí na entrada do parque, tá certo? E ali na frente vocês veem uma tumba. Vocês viram uma tumba ali, não é? Aquela tumba ali é de um sheik beduíno da região que foi enterrado aqui, tá certo? Então ele está enterrado ali, ele chama Caraza, ok? Está enterrado ali. E aquele monte de... Como se chama aquilo ali, gente? Enfeite que vocês estão vendo na tumba. Podem perceber que eles são beduínos, né? Os beduínos são muçulmanos. Eles também não colocam flor. Eles colocam o quê? Bandeiras, né? Ou panos, ou uma coisa assim. Porque aí é a cultura de cada um, né? Essa cultura nossa, Brasil, de colocar flor, isso daí vem de Roma, não é? Roma colocava flores nos mortos. Vocês sabem por quê? Não. Pessoal, Roma colocava flores nos mortos porque eles acreditavam, os gregos e os romanos, que pós-morte a pessoa comia as flores. Que isso? Como no Egito. Para que o pessoal colocava os ouros, as coisas nas pirâmides? Porque o faraó voltava, tá certo? Então é a mesma, eles eram pagãos, eles acreditavam na vida pós-morte, ouro no olho, né? Atravessava uma gôndola, com a gôndola um rio. Então, e aí a pessoa lá do outro lado, ele comia as flores, tá certo? Então por isso que ficou a questão das flores. E quando o cristianismo foi adotado como religião oficial de Roma, gente, não é que o paganismo deixou de existir. Muita coisa houve um sincronismo. E a gente usa isso até os dias de hoje. Por exemplo, na Páscoa. O que se come na Páscoa? Ovo, verdade? Ovo de chocolate. E qual que é o bichinho da Páscoa? Coelho. Agora eu vou fazer duas perguntas para você. Coelho põe ovo? Não. Só no Brasil. E o que tem a ver o chocolate e o ovo com a Páscoa? Business. Isso daí vem de uma cultura pagã, tá certo? Dentro do paganismo, o ovo, ele representava fertilidade. Os deuses eram adornados com ovos, tá certo? As mulheres com ovos, isso simbolizava fertilidade. Então ficou a questão da fertilidade. Então isso foi absorvido pelo cristianismo. Tanto que se tinha algum animal que tem que ser o animal da Páscoa, é o cordeiro e não o coelho, é verdade? E por que o coelho? Porque ele Pronto, você já sabe, né? Já sabe por causa do coelho, é verdade? Exatamente, ele reproduz demais. Então significa o quê? Fertilidade, tá certo? Então isso aí foi inserido, ou ficou dentro do cristianismo e ficou até os dias de hoje. Mas isso, gente, são 2 exemplos de milhões de exemplos que eu poderia dar para vocês, que a nossa cultura até hoje, ela absorveu do paganismo. Por exemplo, o último, a dama de honra.
O que é a dama de honra? Para que ela serve? Aquela menina que vai na frente. Para que ela serve? Sabe me dizer? Dá as florzinhas para os testemunhos. Muito bem. Na cultura pagã, ela era enviada à frente como um sacrifício. Nossa, Deus. Tá certo? Que lindo. Pois é. E vocês aí brigando para quem vai ser a daminha de honra, né? Sempre a sobrinha mais querida. Tá certo? Então assim, na realidade ela não ia ser, na realidade ela não seria sacrificada. Ela só seria sacrificada se viesse um espírito, um mau espírito para matar a noiva. Na realidade, a função dela era proteger a noiva. Então se viesse um mau espírito para matar a noiva, ela morria antes. Tá certo, gente? Então essa era a função da daminha de honra, ok? Jogar o arroz, enfim, gente, tem tanta coisa e por aí vai. O arroz é prosperidade, tá certo? Jogar arroz é um lado de prosperidade, tá certo? Nos noivos. Então tem muitas coisas que a gente está acostumada e a gente faz sem saber, na realidade, a origem das coisas. Lógico, gente, que com o passar do tempo, as coisas perdem, vamos dizer assim, perde esse sentido de culto ritualístico, tá certo? Porém, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: lá na origem, tudo tem uma origem. O que era praticado na origem, tá certo? É isso. Como a árvore de Natal e por aí, gente, as guirlandas, enfim, por aí a gente vai. Essa assimilação se chama sincretismo. Exatamente. Entendeu? Então, gente, o que acontece? E é tudo, ou seja, tudo se torna uma coisa, tá certo? Então vamos supor assim. Dentro dos templos pagãos, a gente tinha os nichos na parede, né, ou nos altos, com Júpiter ou o que for, não é? Com o advento do cristianismo, da época bizantina, aquilo aí começou a se substituir daquele nicho, olha, aquele altar saiu de Vênus e passou a ser quem? Santos. Santos. Pode ver que no Brasil, em Minas, vocês são mineiros. Você pode ficar aqui para não ficar de costas. Em toda casa, eu não sei se ainda tem, mas eu acredito que as casas mais velhas, quando você entra, em cima tem um lugarzinho para pôr o santo, não tem? Uhum. Não tem, gente? Você Tem. tem até uma luzinha vermelha, não tem? Um cantinho. Tipo um santuário. Então, para vocês verem que isso ficou o quê? Uma tradição, tá certo? Muito bem. Então, Corazim, naquela época, nós estamos falando de povos da região da Galileia, que também aqui existia o paganismo, tá certo? E Corazim era uma dessas cidades judias daquela época, tinha uma comunidade judaica em Corazim, e Jesus percorria essas cidades, não é? Agora, depois da época de Jesus, nós entramos na época bizantina, e a sinagoga, que vocês vão ver o resto, ou pelo menos o resto da sinagoga, vocês podem observar que todos os objetos que são feitos aqui, eles estão feitos com a pedra basáltica, não é? Que é a pedra da região. Então o que acontece? A sinagoga também foi feita dessa forma, da época bizantina, e ela mantinha então o assentamento judaico. Vocês vão ver que ali fora da Tabadeira tem um muro. Para que serviu o muro? O muro servia para proteção. Por quê? Eu falei para vocês que nós estávamos numa região de fronteira, tanto Cafarnaum quanto Corazim, não é? Então toda região de fronteira é uma região que deve ser vigilada. Então o muro servia para proteger o assentamento das pessoas que poderiam entrar e, enfim, invadir o local, tá certo? Então a sinagoga que nós vamos ver, ela se chama, ali dentro tem uma cadeira chamada Cátedra de Moshe, ok? Cátedra é cadeira, daí vem a palavra catedral, ok? Em latim. E por que de Moshe? Porque se crê, e a sinagoga, toda sinagoga até hoje, se você for numa sinagoga atual, tem uma cadeira. Essa cadeira é uma cadeira especial onde se senta para praticar a circuncisão, né? Então a pessoa que vai beber, ele é dado para a pessoa, no caso o padrinho, não para o pai, para o padrinho. E aí o padrinho segura o bebê, né? Segura as perninhas do bebê e vem o rabino e faz a circuncisão, tá certo? Quem faz a circuncisão é o rabino. Então ele senta nessa cadeira que é chamada a cadeira de Moisés, não é? E então é praticado isso. Então foi encontrado nas escavações arqueológicas, foi encontrada essa cadeira. O que ficou da sinagoga, que vocês vão ver, foi o que ficou inteiro. Lógico que quando eles fizeram o parque, né? Por que que tem o parque? O parque tem, gente, vocês estão vendo a trilha, não é? Para poder preservar, a propósito, nos parques nacionais, gente, a gente só pode andar nas trilhas, tá certo? Nós não podemos, por exemplo, subir nas, nas ruínas, porque isso pode cair, isso pode ruir, você pode se machucar. Então nós só devemos andar nas trilhas. Então o parque foi feito exatamente para ter acesso às pessoas terem acesso com segurança ao parque.
E também para preservação, né? Porque isso aqui fica o léu, isso aqui com o tempo vai se acabando. Então, a gente vai até lá a ponta, a gente vai entrar, né? Vocês vão ver a frente da sinagoga. Tem muitas sinagogas assim, na região do Golã e da Alta Galileia, da época bizantina, porque nós tínhamos muitos judeus na época bizantina. Se vocês lembram da história, os judeus foram pouco a pouco saindo de Jerusalém. Isso é o que explica a quantidade de judeus na Galileia. Lembra que eu falei para vocês que a Galileia era a Galileia dos gentios? Os judeus não estavam aqui na época romana. Porém, depois da destruição do templo e principalmente depois da Revolução de Bar Kova, que se autoproclamou Messias, e aí Roma fez um estrago enorme através do imperador Adriano, eles são expulsos de Jerusalém. Então o que eles fazem? Ou eles vão embora do país, ou eles vêm para Galileia. E grande parte deles vieram para Galileia. Então por isso explica a quantidade enorme de sinagogas que nós vamos ter na Galileia. E vocês vão ver isso depois, mais profundamente na parte da tarde, quando a gente vai visitar ali a Vila Talmúdica. Ok? Então, gente, olha só, a gente vai sair daqui, nós vamos fazer uma trilha, tá certo? Até nós chegarmos ali na sinagoga, tá? Dentro da sinagoga, é como a de Cafarnaum, vocês podem entrar, podem tirar foto, não tem problema. Depois a gente regressa e volta pro nosso ônibus, quem quiser passar ali nos asseios. Brasil, perguntas?